Seu cliente quer comprar um bolo caseiro com você e ele te pergunta: esse bolo atende quantas pessoas? E aí você não sabe responder. Então eu vou te contar hoje nesse vídeo quantas fatias rendem um bolo caseiro. Vem comigo! Meu nome é Valéria, mas você pode me chamar de Val. Neste canal eu falo sobre como trabalhar com bolos caseiros de um jeito leve, prático e empreendedor. Esclareço as principais dúvidas de quem está começando e compartilho um pouquinho da minha trajetória profissional ao longo de 10 anos na confeitaria. Se você também é apaixonada por bolos caseiros e quer transformar esse produto em um negócio, então fica aqui nesse canal que eu tenho muita coisa boa para compartilhar com vocês. Hoje eu vou te contar quantas fatias rendem um bolo caseiro. E aqui eu vou me pautar no tamanho que eu trabalho na minha confeitaria. Eu utilizo as formas 18 por 8 para produzir os meus bolos. E eu fiz um vídeo explicando por que eu uso esse tamanho de forma. Ele vai aparecer em algum lugar aqui. Recomendo que você assista se você ainda não assistiu, porque lá eu explico qual que é a quantidade de formas que você precisa ter para começar a trabalhar com bolos caseiros e por que eu considero esse tamanho 18 por 8 o tamanho ideal para você comercializar bolos caseiros. Então, se você não assistiu esse vídeo, clica aqui em algum lugar da tela, assiste ele e aí depois você volta para cá ou então assiste esse vídeo e depois você vai lá e vê o outro, beleza? Então, olha só, aqui eu trouxe a forma que eu trabalho, tá? Que é a forma 18 por 8. Então, ela tem 18 centímetros aqui na abertura, 8 centímetros de altura e 14 centímetros no fundo. Esse é o padrão que eu trabalho, tá? E um bolo feito nessa forma aqui, ele pode render 8 fatias generosas ou 16 fatias de degustação. E aí, para ficar bem didático, para ficar bem ilustrativo, eu até desenhei para vocês na forma, olha só. Então, aqui seria 8 fatias generosas, tá? E aí eu vou mostrar como que vocês fazem esse corte para vocês conseguirem esse rendimento. Ou então, 16 fatias de degustação, que é aproximadamente a espessura de um dedinho, tá? É mais ou menos isso daqui. E por que eu tô fazendo esse vídeo contando isso daqui pra vocês, né? Porque muitas vezes você começa a trabalhar com bolos caseiros, aí o seu cliente chega e pergunta: olha, eu quero um bolo. E aí ele olha pro seu bolo e fala: ai, mas eu tô achando pequeno. E aí você não sabe nem dizer quantas fatias aquele bolo atende, né? Você não sabe passar essa informação pro cliente. E é importante que você saiba passar essa informação pro cliente, até mesmo para você se tornar mais argumentativa. Porque eu explico lá no vídeo que eu falo sobre as formas que esse daqui é o tamanho mais comercial. E é muito comum as alunas falarem para mim: ai, mas o meu cliente, ele tá achando esse tamanho pequeno, que não é um tamanho pequeno, é um tamanho médio. E muitas vezes você não está sabendo abordar, você não está sabendo aí argumentar com o seu cliente. Então, quando você vai oferecer um bolo para o seu cliente, se ele falar: eu queria um bolo maior, né? Tô achando esse bolo um pouco pequeno. Você vai dizer para ele: olha, esse bolo, ele rende 8 fatias generosas ou 16 fatias de degustação. Qual que é a ocasião? Tenta entender qual que é a ocasião, porque às vezes o cliente está querendo um bolo maior em uma reunião que cada um vai levar um prato, né? Então não faz sentido ele levar um bolo tão grande. E se for o caso, se ele falar assim: olha, mas eu ainda tô achando pouco, você vai dizer para ele: então leva 2, porque aí você ainda pode levar um sabor de cada para agradar diferentes paladares. Então isso daqui, ó, é aquele jeitinho que a gente tem para argumentar com o cliente. Se ele achar que é um tamanho pequeno, você fala para ele levar 2 e aí ele vai conseguir escolher 2 sabores diferentes para agradar mais pessoas, tá? Mas eu estou no mercado há mais de 10 anos e eu garanto para vocês que os clientes, eles se adaptam super bem a esse tamanho de bolo. Agora vamos lá, eu vou fazer aqui o corte para mostrar para vocês como que é para ter esse rendimento, tá? Porque se caso você quiser vender esse bolo já partido, você pode. Alguns clientes pedem para mim, falavam: eu quero já levar o bolo partido, para o pessoal já tomar café, preciso de uma coisa prática, né? Então você também já pode deixar esse bolo partido, vender esse bolo partido, tá? Então vamos lá, eu vou colocar o bolo aqui em cima para a gente começar esse corte. Eu vou usar aqui uma faquinha de serra para fazer isso, tá? Eu prefiro uma faquinha de serra do que aquelas facas grandes. Mas antes de fazer o corte, eu quero te fazer um pedido.
Dá um like nesse vídeo para fortalecer o canal, se inscreve para você receber outros conteúdos como esse daqui. Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui a faquinha de serra, então, faquinha simples. Eu prefiro essa daqui para fazer esse corte especificamente, porque aquela grandona, o bolo pode acabar amassando, tá? Então eu prefiro uma faquinha de serra. E o primeiro passo é você dividir esse bolo ao meio, tá? Então você vai vir aqui, você vai olhar onde é o centro do bolo e aí você vai cortar ao meio. Esse bolo que eu tenho aqui é um bolo de milho. Esse é um sabor de bolo tradicional que eu vendo muito bem aceito. É um bolo que não vai farinha de trigo. Então, às vezes, os clientes que são mais fitness, né, eles gostam desse bolo aqui. Dividir ao meio, né, então fiz aqui o corte, dividi ao meio. Aí eu vou virar o bolo e vou dividir ao meio mais uma vez. Fazendo esse corte, eu vou obter 4 pedaços, tá? Só que são 4 pedaços grandes. Então, o que eu faço? Eu parto mais uma vez ao meio, cada um desses pedaços. E aí, dessa forma, eu vou ter 8 fatias generosas, tá? Deixa eu terminar aqui de partir que eu vou mostrar para vocês. E aí vocês vão me dizer se é generoso ou se não é. Claro que depende, né? Depende aí, né, de cada um. Mas olha só, é uma fatia generosa, não é não? Olha isso daqui, é um pedação de bolo, tá? Agora, e se for fatias de degustação? Aí é só você partir cada um desses pedaços ao meio novamente. Vou vir aqui, vou partir. Vou mostrar para vocês já já a grossura desse pedaço. Vamos fazer um comparativo de uma fatia maior e de uma fatia menor. Essas fatias de degustação, elas vão ter a grossura de um dedo. E mesmo assim ainda é uma fatia satisfatória. Vocês concordam comigo que essa daqui é uma fatia satisfatória? Mas olha o comparativo. Essa seria uma fatia generosa, tá? E essa outra aqui, uma fatia de degustação. Aqui, ó, talvez dá para vocês perceberem melhor, ó, aqui por trás, a diferença, tá? Então, é dessa forma aqui que você pode apresentar o rendimento do seu bolo para o cliente, falando que rende 8 fatias generosas ou 16 fatias de degustação. E se você quiser vender esse bolo já fatiado, você pode. Aí eu vou organizar aqui para mostrar como que vocês podem fazer essa apresentação. Peguei aqui um prato de 28 centímetros para organizar essas fatias. Eu vou organizar essas fatias aqui, fazer uma finalização bem bonita com vocês e ainda passar aqui uma orientação sobre vendas para a gente fechar com tudo esse vídeo, tá? Então vamos lá. Meu bolo já está fatiado, eu tenho aqui o prato. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as fatias e eu vou colocar essas fatias deitadinhas, ó. E aí eu venho sobrepondo uma fatia em cima da outra. Essa proposta aqui é para você já vender esse bolo fatiado, tá? Pode ser para escritórios, que muitas vezes faz coffee break, né? E quer um bolo para o café da tarde, uma coisa mais prática. Salão de cabeleireiro, que sempre gosta de ter ali um bolinho para oferecer para as clientes, também é muito bom. Então aqui eu já tô dando algumas dicas para vocês oferecerem esse bolinho caseiro e vender, né? Não ficar dependendo aí que o cliente bata na sua porta. Muitas vezes a gente tem que oferecer, não basta só fazer o bolo gostoso, né? A gente tem que fazer o nosso comercial, a gente tem que vender. E para vender tem que falar o que nós fazemos, tem que divulgar. Então já prepara uma mensagem bacana, tira uma foto dessa apresentação, dispara aí para os seus clientes, fala que você tem esse kit degustação, já coloca o valor para o cliente entender que isso daqui é pago, tá? E muitas vezes você oferecendo para os seus clientes da sua lista de transmissão aí do WhatsApp, ele já vai se interessar em indicar você na empresa dele. Acontecia muito isso comigo, né? Dos meus clientes me indicarem para as empresas que eles trabalhavam.
Olha só como que fica bonita essa montagem. Então vocês viram como que eu organizei aqui? Coloquei cada pedaço deitadinho, sobrepondo em cima um do outro. Aí aqui no meio eu só ajeitei para caber esses pedaços. E agora eu vou pegar aqui um celofane para a gente fazer uma finalização. Eu peguei aqui uma folha de celofane. Essa folha tem 80 por 80, você encontra com facilidade em papelaria, tá? Ela é transparente, mas você encontra de várias outras cores. Você até poderia colocar esse kit degustação aqui dentro de uma caixa, se você quiser, mas essa é uma proposta que fica bonita, tá? E que você acaba economizando, que essas folhas aqui elas são bem em conta. Então coloquei a bandeja aqui no centro dessa folha de celofane. E agora eu vou juntar aqui essas pontas. Olha só que bacana. Vou juntar, dou uma ajeitada aqui. E olha que bonito isso. Junto tudo, pego aqui uma fita de cetim. A minha é personalizada. Passo aqui essa fita de cetim. E dou um laço. E finalizei aqui esse kit degustação, que eu tenho certeza que se vocês divulgarem aí para os clientes que vocês já têm falando, que é para um coffee break, para algum evento que precisa de mais praticidade, tenho certeza que vocês recebem aí pedidos. Ó, e agora para finalizar, eu vou pegar aqui a fitinha, ó, eu dobro aqui, e aí eu corto para fazer esse acabamento aqui, ó, deixar com esse formato. Então, é dessa forma aqui que você pode oferecer um kit degustação para os seus clientes. Agora você já sabe, né? Quantas fatias rendem um bolo caseiro feito aí na forma de 18 centímetros. Vou deixar o vídeo aqui em que eu falo por que eu trabalho com essa forma de tamanho de 18 centímetros e por que eu recomendo essa forma para vocês. Se você ainda não assistiu, clica aqui, assiste esse vídeo para você poder entender, porque não é por acaso, eu escolhi esse tamanho porque ele é um tamanho mais comercial e eu explico tudo para vocês nesse vídeo. E curte, dá um like aqui para fortalecer o canal, se inscreve para você receber a notificação dos próximos conteúdos.